Graça e paz a todos os irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Chegamos hoje à penúltima passagem do Salmo que estivemos e estamos estudando, refletindo a cada manhã de domingo. Cada manhã nos atentamos a uma dessas passagens que correspondem cada uma a uma letra do alfabeto hebraico, alfabeto que tem 22 letras. Esse salmo, portanto, é um acróstico, cada passagem correspondendo a uma letra. Chegamos então agora à penúltima, que corresponde aos versículos de número 161 ao 168. Então, Salmo 119, vamos ler a partir do versículo 161, que diz assim: príncipes perseguem-me sem motivo, mas meu coração teme tuas palavras. Alegro-me com tua palavra, como quem acha grande despojo. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes ao dia eu te louvo, por tuas justas ordenanças. Os que amam tua lei têm grande paz, e ninguém os fará tropeçar. Senhor, espero na tua salvação e cumpro teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. Obedeço aos teus preceitos e testemunhos, pois todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja que o Senhor aqui reúne e pelo teu Espírito que nos é dado, as Escrituras que nos foram confiadas. E pedimos que agora o Senhor nos abra o entendimento e que teu Espírito tenha liberdade para semear em cada mente e coração, e que assim a tua palavra cumpra o propósito pelo qual foi enviada, fruto de salvação, de edificação e libertação. É a nossa oração para a tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que o abecedário do cristão não se iniciaria com as letras A, B, C e D, mas com as letras O, B, D e C. Ou seja, obedecer. A Bíblia, de fato, afirma que Deus colocou o homem na terra com um propósito. O propósito de temê-lo e de obedecer aos seus mandamentos. Conhecer, ouvir e observar a sua palavra. Este é o propósito pelo qual Deus nos colocou na terra. O Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, vai dizer assim: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Então, assim como Deus criou as aves para voarem, os peixes para nadarem, Deus nos criou para honrá-lo por meio da observância da sua palavra. O salmista parece ter isso claro em mente, porque 2 vezes nesta passagem do Salmo, ele reafirma o seu compromisso de viver para observar, para obedecer os preceitos e os mandamentos que recebeu do Senhor. Ele vai dizer no versículo 167, obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. No versículo 168, obedeço
aos teus preceitos e testemunhos, pois todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Mas esta observância da palavra, essa obediência, não é uma obediência cega, não é uma obediência temerária, mas é uma obediência de alguém que descobriu um segredo. Ele, com a sua vivência com Deus, descobre que, e talvez até nas suas experiências amargas, longe de Deus, ele descobre que observar a palavra de Deus, atentar a ela, se submeter a ela, segui-la, tê-la como um grande tesouro para a vida, não ser daqueles que recebem a sua palavra e saem cabisbaixos dizendo, recebi 10 obrigações para a vida. Mas ser daqueles que a recebem e dizem assim, recebi 10 orientações para a minha vida. Ele percebe que esse observar da palavra de Deus, esse obedecer à sua instrução, confere maior bem não a Deus, mas confere maior bem a ele mesmo. E quando ele percebe que a intenção de Deus ter dado a ele a sua palavra foi nada mais, nada menos que o seu bem, de ver o bem da sua vida, ele passa então a amar a Deus. E a obediência dele se torna uma obediência amorosa. E ele passa a louvar a Deus pela palavra de Deus. Ele vai dizer assim, por exemplo, verso 64, 7 vezes no dia eu te louvo, por tuas justas, abençoadas, boas ordenanças para a minha vida. Os levitas, eles tinham a incumbência de louvarem a Deus 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Mas ele está tão abençoado, ele se sente tão amado por Deus, por ter lhe dado as suas instruções para a vida, que ele vai além, ele louva a Deus 7 vezes no dia, incluindo uma vez na madrugada, como já lemos em outras passagens deste salmo. Então a pergunta que fica, quais são esses bens que Deus nos deseja assegurar à vida, quando Ele nos dá como propósito de vida, atentar, conhecer e observar a sua palavra, que nada mais é do que instruções para o nosso próprio bem. Quais são esses bens? Bem, dos muitos bens que Deus deseja ver na sua vida, e por isso que Ele te deu a palavra, Ele não te deixou sem instrução, Ele não te deixou sem palavra. Dentre os muitos bens que Deus quer assegurar para você, um deles, e que podemos ver aqui nesse trecho do Salmo, é o bem de você viver livre de um fardo, o fardo de ter ou achar que tem que agradar todo mundo. Você não tem que agradar todo mundo. Você pode, agora que tem a instrução da palavra para a sua vida, viver para uma plateia de uma pessoa só. Viver com a preocupação de ter o aplauso de uma pessoa só, que é a pessoa que de fato importa, ou a que mais importa. Não significa se tornar um excêntrico, não significa se tornar um arrogante, a sua opinião não me importa. Mas significa ter como alvo e como leveza de vida, ter a incumbência de, em primeiro lugar, agradar a Deus, ainda que esse aplauso de Deus custe a vaia de outros, custe o desprezo de outros, custe talvez inclusive a oposição de outros. No caso aqui do salmista, ele vai receber perseguição, e de gente grande, gente graúda. Ele vai dizer no verso 161, príncipes, ou seja, autoridades, perseguem-me sem motivo, mas meu coração teme tuas palavras.
Ou seja, ele está mais preocupado em temer, em se fazer agradável, submisso àquele que está acima dos que estão acima dele. Por quê? Porque as autoridades foram constituídas por Deus, e por isso elas merecem o nosso respeito. E quando falo autoridades, não estou me referindo apenas a governantes, mas talvez a um supervisor, a um pai. Elas merecem a nossa obediência, merecem o nosso respeito, mas essa autoridade, essa obediência a elas, tem um limite. O limite é obedecê-las, nos submetermos a elas, agradarmos a elas, até o ponto de que essa obediência não se torne desobediência à autoridade maior, que é Deus. Faz lembrar, por exemplo, Daniel, que se manteve orando 3 vezes ao dia, mesmo quando o edito do rei ordenava que se orasse somente a ele, o rei. Faz lembrar Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mesmo quando ouviram o som da cítara, da trombeta, do saltério, e a ordem de se ajoelharem diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, se mantiveram de pé. E disseram: saiba, ó rei, nosso Deus pode nos livrar ou não de ti, mas nós não vamos nos ajoelhar. Faz lembrar o próprio Jesus, que foi perseguido também pelas autoridades do seu tempo, mas nem por isso se rendeu a elas, se tornando o Messias que elas queriam que ele fosse, deixando de ser o Messias que Deus o enviara para ser. E ele ensina então aos seus discípulos: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou não podem depois fazer mais nada, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no Hades ou no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, a minha pergunta a você: de quem você tem medo? De quem você tem medo? A quem você teme? Quem de fato você quer ou acha que precisa agradar? É Deus quem te sustenta. É Deus quem te guarda. É Deus que mantém mais um dia da tua vida. Por isso, a afirmação de Pedro e João para todos nós: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é o primeiro bem, vivermos livres. Vamos respeitar as pessoas, vamos honrá-las, vamos fazer de tudo para agradá-las, mas o nosso alvo é Jesus. O segundo bem que Deus nos deseja dar com isso é a paz. Deus nos deseja a paz, mas não uma paz que significa necessariamente isenção de problemas, isenção de sofrimentos, mas a paz que é a paz de poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir o sono do justo, sabendo que durante o dia você fez a vontade de Deus. E que por ter feito a vontade de Deus, você não está livre de todos os problemas, mas você está livre de muitos problemas e sofrimentos desnecessários. Veja que o salmista ele vai dizer no versículo 165, os que amam tua lei têm grande paz. Não é qualquer paz.
é grande paz e ninguém os fará tropeçar. Porque quando nós nos decidimos pelo caminho da palavra, nós tiramos os nossos pés do caminho da armadilha. Quando nós nos colocamos no caminho da palavra, os nossos olhos olham direito. Quando nós nos colocamos no caminho da palavra, nós tampamos os nossos ouvidos ao canto sedutor da sereia. E o resultado, então, é a paz. É o bem chamado paz, do qual outros bens dependem. Sem paz não são possíveis outros bens. Por exemplo, sem paz, não é possível trabalhar bem. Por que Salomão pôde, na sua vida, escrever 3.000 provérbios e compor 1.005 cânticos? Porque no seu reinado tinha paz. Quando ele se desviou, acabou a paz. Aí, ao invés de gastar tempo escrevendo, foi gastar tempo guerreando, perseguindo, porque a paz tinha ido embora. Sem paz não é possível ter paz com o outro. Porque se eu não estou em paz comigo, como é que eu vou ter paz com o outro? Mas quando nós temos paz com Deus, temos paz conosco, que fica mais simples ter paz com o outro. Foi João que escreveu que se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E sem paz, irmãos, não é possível ter aquilo que nós mais buscamos, tudo que a gente faz, alegria. Porque alguns podem dizer assim, principalmente os mais jovens, mas na verdade o que eu quero não é paz, o que eu quero é ter alegria. Então, mas sem paz não é possível ter alegria. A paz é condição para a alegria. Tanto é que alguém já disse com razão que a alegria é a paz dançando, é a explosão da paz. E por isso que Jesus, aquele que viveu com mais perfeição a vontade de Deus, que é que se observe a sua palavra, ele pôde dizer assim: eu tenho lhe dito estas palavras, para quê? Eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe uma estratégia que o diabo tem de nos fazer infelizes desde o jardim do Éden? É nos fazer desconfiar das intenções de Deus para conosco. Nos fazer acreditar que a nossa alegria, a nossa verdadeira realização não está naquilo que Ele nos ordena. Mas não é verdade. A pessoa que mais deseja o teu bem é Jesus. A pessoa mais interessada na sua realização é Deus. E por isso, pela sua graça, não nos deixou no escuro, nos deu a sua palavra. Um terceiro bem que Deus deseja que experimentemos, e por isso nos deu a sua palavra, é o livramento da ansiedade, especialmente para com o amanhã. Tem um dito que diz que a ansiedade é como uma cadeira de balanço, te deixa ocupado, te deixa em movimento, mas não te tira do lugar. Você fica onde você está. Cada vez mais cansado, cada vez mais estressado, mas não sai do lugar.
O salmista parece que aprendeu a lidar com a ansiedade, porque ele coloca aquilo que não está nas mãos dele, nas mãos certas. Ele diz assim, verso 166, Senhor, espero na tua salvação. Se ele espera, é porque espera algo que ainda está no futuro. Então, futuro, mãos do Senhor. Espero, Senhor, na tua salvação. E cumpro teus mandamentos. Então, futuro, aquilo que não podemos fazer, Senhor, nas tuas mãos. Espero na tua salvação. Agora que esse futuro que não está nas minhas mãos, que não depende só de mim, essas coisas que eu preciso que o Senhor intervenha, agora que elas estão nas tuas mãos, então estou livre para viver no tempo que de fato o Senhor me chamou para viver e fazer o que de fato o Senhor me chamou para fazer. Então, espero na tua salvação e hoje cumpro teus mandamentos. A verdade, irmãos, é que nós, segundo Jesus, precisaríamos ter apenas uma preocupação na vida. Essa é a verdade. Cada um de nós aqui, não importa qual seja o contexto, a situação, o momento, cada um de nós aqui, segundo Jesus, precisaríamos ter apenas uma preocupação na vida, uma só. Que seria fazer o que é certo, o que é bom, o que agrada a Deus hoje. Hoje. Sabendo que de todas as demais coisas, inclusive o nosso futuro, Deus cuida. Segundo Jesus, a gente só precisaria viver para uma coisa. Lembra o que ele disse para Marta? Marta, Marta, você está preocupada, atribulada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Bom, a gente não consegue. Então, sabendo que a gente não consegue, porque a gente é fraco, porque a gente é preocupado, porque a gente é desconfiado, Deus nos dá ainda, na sua misericórdia, mais uma ferramenta, a ferramenta da oração. Aí o Paulo vai nos ensinar assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu tenho um amigo que um dia ele me ensinou assim, olha, quando você ficar angustiado, quando você ficar preocupado, quando você ficar ansioso, ore, vá orar. E quando você levantar da oração, se a ansiedade, se a angústia tomar o seu coração de novo, se ajoelhe de novo. Então, que tal você hoje fazer uso dessa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu devido à nossa fraqueza? Então, hoje você se achegar ao Senhor e simplesmente apresentar o seu pedido. Você chegar-se diante ao Senhor e falar, Senhor, olha, está aqui a minha angústia. Senhor, olha, está aqui a minha ansiedade. Senhor, olha, está aqui a minha tristeza, está aqui o meu desgosto, está aqui o que atribula o meu coração, está aqui o que está tirando a minha paz, está aqui, Senhor, o meu sonho, está aqui, Senhor, o meu futuro, está aqui, Senhor, o meu pedido. Vai entregando ao Senhor. Vai derramando o seu coração diante dele. E aí então quando você sentir que todas essas coisas estão nas mãos dele, aí você fala assim, contudo, Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres.
Porque essa oração que Jesus ensinou salva qualquer oração. Se o pedido foi ruim, Senhor, esquece, faz a tua vontade. Mas olha, o meu desejo, o meu pedido, a minha ansiedade está nas tuas mãos e agora eu fico livre, fico liberto para chegar no meu hoje e dizer, bom, agora o que nós temos para fazer aqui? Qual é a minha obrigação do dia? Qual é a minha responsabilidade? Porque o futuro já está nas mãos de quem cuida. Agora vai cuidar daquilo que está nas tuas mãos. Vai cuidar do seu filho, vai cuidar do seu trabalho, vai cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar hoje. Pronto. Você está livre. Até porque, irmãos, muito do nosso futuro depende do bem que a gente faz hoje. Por isso que o Paulo vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. Quando? Hoje. Pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Um dia eu li um texto escrito por um pai, e o pai falava a respeito do filho, uma criança, um menino, que fez uma lição de casa mal feita. Aí o pai só chegou a ele e o aconselhou a fazer novamente a lição e agora bem feita. E o filho consentiu. E fez, e refez, e fez agora bem feita. E saiu alegre. E aí o pai escreve que percebeu que o fato de ter feito bem feito fez maior bem para o próprio filho. É assim conosco e Deus. Quando nós o ouvimos, quando nós seguimos, quando nós nos submetemos à sua orientação, o bem maior que a gente faz não é para ele, é para nós mesmos. Esse é o propósito pelo qual ele nos deu como propósito de vida nessa terra, temer a ele e observar a sua palavra. Ele não tem outro propósito e outra intenção, outro desejo, senão ver o nosso bem, o nosso sumo bem. Então, o que Deus está te falando hoje, o que Deus andou te falando essa semana, qual é a palavra que tem estado batendo as portas do seu coração? Dê lugar a essa palavra, se submeta ao Senhor. Você não vai estar fazendo bem para o Senhor, você vai estar fazendo bem para você. Por isso que o Salmo 128, 1-2 diz assim, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém, amém.